Oi pessoal, tudo bem? Estou tentando aqui corrigir um erro estúpido de agora de manhã. Fiz a live e não consegui depois gravar do jeito que ficasse no Stories por 24 horas e depois jogar no nosso YouTube. Então eu estou refazendo o estudo agora, ok? Eu estou utilizando uns recursos novos, por isso eu acabei me enrolando nessa história de gravar. Mas vamos lá, a gente está dando sequência ao nosso estudo da primeira carta de João. Chegamos até o capítulo 3, nós vamos ler hoje a partir do verso 11. Antes eu quero orar com você, mas dizer que essa é a live número 17, né? João 3,11, você já pode abrir, vamos orar e depois a gente segue na leitura. Obrigado, meu Deus, por esse tempo juntos. Nós te pedimos que esse estudo de hoje, para quem for assisti-lo e participar dele, que seja um tempo de edificação e, ao mesmo tempo, um tempo de desafio, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos por atenção, pedimos por sensibilidade do Teu Espírito em nós, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nesse recurso novo que nós estamos usando aqui para fazer a live, eu tenho condição de colocar algumas coisas escritas, então meu desejo é que ajude para você fixar, prestar atenção e ter algumas anotações boas, ok? Então vamos lá, vamos seguir na leitura do texto da carta de João, a primeira carta de João no capítulo 3, começa então dizendo assim no verso 11: Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Mas, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. Forte isso, né? E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém e amém. Queridos, esse novo momento do texto de João, por que eu digo novo? Porque se você lembrar, o texto de João, da primeira carta de João, ele é dividido em 4 grandes blocos. Nós temos uma introdução e uma conclusão, e os 2 blocos do meio, ele usa aquela expressão, esta é a mensagem, esta é a afirmação, este é o ensino. E aí primeiro ele diz, este é o ensino de que Deus é luz e nós devemos andar na luz, está aqui, ó. Deus é luz, está lá no verso 1, capítulo 1, versos de 5 a 7, tá? E depois é o que nós começamos hoje, Deus é amor e importa que a gente se ame uns aos outros. Então ele está começando aqui agora essa segunda sessão, ok? Vamos começar então o estudo do texto propriamente. Ele primeiro começa com um recurso didático. Ele vai dizer que a gente tem que se amar uns aos outros, então ele tem que explicar o que é o amor, esse amor que eu quero dizer para vocês usarem de um para com o outro, amem-se uns aos outros, tem que entender o que é esse amor. E o recurso didático, quando você vai explicar algo que é de difícil ou complexa compreensão, você pode começar explicando o que esse algo não é, tá? É isso aí, ó, explicar o que ele é a partir primeiro do que ele não é. Eu já usei essa ilustração uma vez quando eu perguntei assim, quem sabe explicar o que é isso aí?
né, tem uma turma da minha idade para cima aqui para saber que isso aí é um bidê. E uma mãe foi explicar para uma filhinha que não tinha noção do que era isso, e para explicar o que era bidê, então ela primeiro começou a dizer o que o bidê não era. Olha, filhinha, isso aí não é um lugar para você fazer xixi, isso não é um lugar para você fazer cocô, isso não é um assento sanitário. Para depois, então, explicar a finalidade de asseio, de limpeza e etc. Tá? Então, é o que João mais ou menos fala aqui, o que não é o amor. E aí ele apresenta a ilustração, que é uma espécie de arquétipo, deste não amor entre irmãos. O irmão Caim que mata o Abel. Ele mata por quê? Porque ele queria ser quem Abel era, ele queria ter o que o Abel tinha. Então é uma relação de inveja, uma relação de usurpação. Tá? O Caim queria a aceitação que o Abel tinha da parte de Deus. Então, isso não é um amor, apesar deles serem irmãos, mas ali é um primeiro exemplo do que não significa amar o próximo. E aí no verso 13, ele traz isso para a relação dos cristãos dentro da igreja, porque ele fala, olha, não se surpreendam que o mundo vai odiar vocês. É fato que existe conflito entre trevas e luz. O mundo vai odiar vocês. O problema maior, por isso ele traz essa imagem arquetípica de Caim, é quando irmão está odiando o irmão. Então não é o problema do mundo não amar a igreja, é o problema que dentro da igreja irmãos não estão se amando uns aos outros, ok? Esse é o ensino que ele quer trazer aqui. E aí ele segue no verso 14 e diz uma afirmação forte: quem não ama permanece na morte. Por que ele diz isso? Olha o que o próprio Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 13, aquele evento lá da ceia, do lava-pés, do gesto de amor de Jesus para com seus discípulos. Ele diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, esta evidência de um irmão que ama outro irmão confirma que somos discípulos de Jesus. Quando a gente não está em amor na nossa relação com os irmãos, a gente está colocando aos olhos de quem está de fora o nosso discipulado em xeque. Tá? E ele segue dizendo no verso 15 o seguinte: quem não ama, ninguém que não ama, tem a vida eterna aqui. E para isso a gente tem que entender um princípio importante que João está construindo, para a gente não achar que ele está dizendo o seguinte, que quem não amar não vai ter a vida eterna, porque aí nós estávamos fritos, né? Nós estávamos perdidos. Não é isso. João tem na mente o que ele próprio escreveu no seu evangelho, pressupondo que esse mesmo João é quem escreveu o evangelho, muitas palavras de Jesus, e a palavra de Deus diz que esta vida eterna é a própria vida de Cristo em nós. Veja como ele explica isso de maneira mais particularizada. Deixa eu te lembrar aqui do famoso texto de João 14, quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a própria vida. Na medida em que vivemos com Jesus, nós vivemos essa vida que ele chama de vida eterna, uma vida que começa aqui e agora e que se estende, como a gente diz, para ali e além. Começa aqui e agora na medida em que Cristo está habitando em nós. O próprio apóstolo João escreve nessa mesma primeira carta, só que lá no capítulo 1, onde a gente estudou algumas semanas para trás, ele diz assim no verso 2, ó, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês vida eterna, a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. Quem é que estava com o Pai e nos foi manifestado? Jesus Cristo. Então, ele é a própria vida eterna. No final dessa carta que nós estamos lendo agora, no capítulo 5 da primeira carta de João, ele fecha com essas palavras, olha só. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Então, o ponto aqui que João está dizendo não é que quem não permanece no amor perde a vida eterna. Quem não permanece no amor não vai viver esta vida de Cristo. Ele não está ensinando para a gente, semana após semana a gente está vendo aqui que vivenciar esta vida eterna é ser como Jesus é aqui e agora. Então, se a gente não ama, a gente não está sendo como Jesus é. E se a gente não permanece nesse amor, a gente não está permanecendo nessa vida eterna, tá claro?
Isso é muito importante, tá? Não tem a ver esta salvação, que a gente pode entender vida eterna como salvação, não tem a ver com este lugar para onde se vai. Tem a ver com uma vida que se vive aqui e agora, tá bom? Vamos seguir então. O que é o amor? Então ele vem dizendo que não é o amor, quem permanece na morte, quem reproduz o arquétipo do Caim. Agora, o que é o amor? Aí o verso 16 fala que Cristo amou de que maneira? Se entregando. Amor é sacrifício, é doação. E aí ele eleva a barra, e aqui é onde a coisa começa a ficar pesada, porque ele diz: da mesma forma que Cristo se sacrificou por nós, nós devemos nos sacrificar pelo próximo. Quando João coloca isso aqui, ele diz o seguinte: agora se preparem, que a gente vem falando aqui que vocês têm que se amar uns aos outros, é como o mundo vai entender que vocês são meus discípulos. Este amor é um desafio, portanto, lembra do exemplo lá de Caim e Abel, eram irmãos e não houve este amor. O amor que não é vivenciado na prática impede vocês de experimentarem esta vida eterna em Cristo Jesus. Entendendo isso, agora eu vou dizer o que é o amor. O amor é ser como Cristo foi. E como é que Cristo foi? Alguém que se sacrificou pelo próximo, é alguém que se doa. Então, da mesma forma que Cristo se doou por vocês, vocês devem se doar um para o outro. Aí complicou para nós, não é verdade? Ele segue dizendo então o seguinte, ó, no verso 17 e 18, que o amor é prática. Esta doação não é conceitual, não é da boca para fora. Ela é prática, porque aí ele vai apresentar um exemplo dos bens materiais. Ele diz assim: se alguém tem recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadece dele, não encontra compaixão em seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Muito importante aqui agora esses verbos, ó. O verbo ter. Se eu tenho recursos e eu vejo que tem alguém precisando desses recursos que eu tenho, eu preciso me compadecer para que eu possa permanecer no amor de Deus. É bonito isso, é muito didático isso. Aqui ele está dando um exemplo dos bens materiais, mas o conceito aqui é o amor de Deus que nós temos. Então, eu sou rico, talvez não de recursos materiais, eu sou rico do amor de Deus. Aí eu olho uma pessoa que não tem esse amor de Deus, eu me compadeço dela, em vez de rejeitá-la e dizer não vou me misturar, eu me compadeço e transbordo deste amor para ela, eu me dou para ela, em serviço, em atenção, em recursos, em tempo, em energia pessoal, e fazendo isso, eu estou permanecendo no amor de Deus. Seguindo ainda no verso 20, ainda no amem-se uns aos outros, ele vai fazer uma ressalva. E esse verso 20 para mim é um alento desse texto, porque ele diz o seguinte: olha, vocês são chamados a amarem uns aos outros, mas o coração de vocês vai lhes enganar. Vocês sabem o padrão de amor que devem ter uns para com os outros, é o padrão de Cristo. Só que o coração de vocês dificilmente vai conseguir manter este padrão lá em cima. Aí eu queria lembrar você desse episódio lá de João, Evangelho de João, verso 21, onde Jesus Cristo está perguntando para Pedro qual é o padrão de amor dele para com o próprio Jesus. E Pedro diz por duas vezes: eu te amo, Senhor, tu sabes. E aí Jesus pergunta uma terceira vez. A gente sabe que tem um jogo de verbos ali, Jesus muda os verbos. E na terceira vez a resposta de Pedro é assim, ó: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O ponto aqui, queridos, é o que eu faço questão de ler para vocês, é quando ele diz aqui no verso 20 assim, ó: quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que porque Deus conhece o nosso coração, ele sabe que o nosso amor é limitado. Ele não está com expectativas irreais a respeito do quanto e de como vamos amá-lo. Vamos até a morte por eles? O chamado é esse. Mas ele sabe que a gente é falho. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, na primeira oportunidade perigosa que ele teve para dizer eu amo o Senhor e corro riscos por ele, Pedro negou 3 vezes. Então por isso é que Pedro está dizendo aqui: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas tu sabes também de todas as coisas e tu sabes que esse amor ele é limitado. Por que eu digo que esse texto é um alento para mim? Porque ele tem muito a ver com o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 7,
quando ele diz assim: miserável homem que sou, o bem que eu quero e que eu sei que eu tenho que fazer, qual seja amar uns aos outros, esse é o que eu quero, mas não é o que eu consigo. O mal que não quero, este sim, eu acabo levando comigo no final do dia. Então, essa é a nossa realidade, mas graças a Deus pelas suas misericórdias que não têm fim, mas se renovam a cada manhã. É o texto do profeta Jeremias, lá no livro das suas Lamentações, capítulo 3. Porque Deus vai renovar essas misericórdias a cada manhã sobre nós, é que a gente pode dizer: Senhor, o meu coração me condena. E quando o meu coração me condena e eu não consigo alcançar este padrão do amor que é Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor me coloque de pé e me bote de volta nesse caminho, porque eu quero todos os dias ter essa nova oportunidade para continuar te amando e amando o meu próximo. Amém, queridos? Ele segue aqui então agora, ó, e no verso 22, ele traz uma frase que pode parecer uma ideia errada, mas que comunica um belo princípio para a gente começar a concluir esse estudo aqui de hoje. Olha o que é que ele diz assim, ó. Nós recebemos dele tudo, recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Que compreensão errada é a que nós podemos ter aqui agora? E ela é perigosíssima. É eu começar a achar que eu vou receber dele tudo o que eu peço porque eu estou obedecendo seus mandamentos e fazendo o que lhe agrada. Não é esse o princípio que João está construindo aqui. O que João está dizendo aqui é um princípio muito mais poderoso. É quando ele fala que obedecer ao Senhor gera intimidade. É mais ou menos assim, ó. Eu prezo tanto por obedecer e fazer a sua vontade que eu me torno íntimo. E me tornando íntimo, eu me torno sensível à sua voz e ao seu querer. Então a minha oração começa a acontecer de maneira muito mais alinhada com os propósitos do Senhor. Deixa eu ler isso aqui para você. Diz assim, ó: quem obedece e faz o que agrada a Deus entra em conformidade com o seu querer soberano. Suas orações se tornam alinhadas com os propósitos de Deus. Assim, receberemos tudo o que pedirmos, porque pediremos em total acordo com a sua vontade. Tá vendo? Esse princípio é muito importante. Quando a gente entende que obedecer não é um peso onde eu faço por troca. Senhor, eu vou obedecer por esse lado para que o Senhor, pelo outro lado, me dê o que eu quero. Eu faço por prazer, e quanto mais eu obedeço, quanto mais eu sigo os seus mandamentos e faço o que lhe agrada, mais eu desenvolvo esta intimidade que me coloca em conexão com a vontade do soberano. E as minhas orações começarão a ser muito mais alinhadas com a vontade de Deus. Aí sim eu vou poder olhar ao meu redor e vou dizer: rapaz, eu tenho pedido a Deus aquilo que vem do seu coração. E quem pede aquilo que o Pai já quer me dar, acaba, consequentemente, recebendo aquilo que o Pai quer nos dar. É lindo isso, maravilha. Vamos seguir então para a nossa conclusão, que fala sobre obediência e permanência. Verso 24. Os que obedecem aos seus mandamentos e nele permanecem, perdão, eu me confundi aqui, deixa eu ler de novo. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Então aqui é uma relação de duas mãos aqui, ó. Quando eu obedeço os mandamentos e permaneço no Senhor, o Senhor permanece em mim. Então isso é o que nós estamos falando sobre vivenciar e experimentar essa vida eterna. É eu permanecendo em Cristo e Cristo permanecendo em mim. É eu fazendo a vontade de Deus e Deus presente em mim, cumprindo em mim a sua vontade. Então, obediência e permanência. Esse é o desafio para a gente encerrar esse estudo de hoje, onde João começa esse segundo grande bloco dizendo: este é o ensinamento, Deus é amor, portanto, amem-se uns aos outros. Como eu disse, é um ensino tremendo e dificílimo, um imenso desafio, mas se nós estivéssemos por conta própria, estaríamos fritos. Mas nós temos duas coisas. Primeiro, a presença deste Cristo que habita em nós através do seu Espírito e as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã para sempre que o nosso coração nos enganar. Nosso coração é enganoso e o nosso coração acaba nos condenando, revelando
a nossa incapacidade e dificuldade de amar o próximo, mas que Deus nos dê então este desejo de obedecê-lo e de seguir nos seus mandamentos, porque quanto mais permanecemos nesta obediência, mais Ele próprio permanece em nós. E aí o desafio de amar uns aos outros será um desafio prático e concreto e viável para o nosso dia a dia. Então, que Deus te abençoe, que esse estudo seja edificante para a sua vida e a gente se encontra na próxima live, sexta-feira, às 9h30 da manhã. Forte abraço, tchau, tchau.